E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula da Escola de Teologia Viva. E hoje a gente vai começar mais um capítulo, a gente vai começar nessa parte histórica do Novo Testamento, a gente vai falar sobre o livro de Atos. Bom, a gente falou no vídeo passado sobre esses fundamentos que estão lá nos evangelhos. Jesus, no final da sua vida terrena, ele dá uma ordem aos seus discípulos, ele lembra a esses discípulos que também são seus seguidores, ele diz, venham me seguir, eu farei de vocês discípulos, vocês saberão quando vocês estiverem fazendo isso, porque vocês vão pescar homens. Venham me seguir, porque eu farei com que vocês se tornem pescadores de homens. E aí, no final dos seus dias, antes dele subir ao Pai, ele emite esse mandamento que é chamado de Grande Comissão. O que isso quer dizer? Ide por todo mundo e fazer discípulos para fazerem justamente isso. Seguidores agora vão encontrar outros seguidores que vão ajudar esses seguidores de Jesus a serem feitos de discípulos que farão outros discípulos, que por conta farão outros discípulos que farão outros discípulos. Então a gente vai dar uma olhada agora em algumas dessas realidades que são mais gerais. A primeira coisa sobre o livro de Atos é que é um livro de padrões. O que isso quer dizer? Que não é tanto um livro teológico, um livro de ensino, mas de padrões, de como as coisas começaram a ser feitas na igreja primitiva. No livro de Atos a gente vai ver muita coisa disso. Existem padrões. E como é que eles fizeram essas coisas? Como é que eles pensavam sobre as coisas que eles estavam fazendo? Como é que eles lidaram com a perseguição? Como é que eles se posicionaram diante de um desafio, diante de ajudar outras pessoas? Tudo isso são coisas que vai sendo apresentada nesse livro, de uma forma resumida, é claro. E a segunda coisa que a gente vê nesse livro, que eu gostaria que você entendesse, é que o livro de Atos, ele retrata a vida dos servos de Cristo como uma vida de aventura. O que eu quero dizer com isso? Olha só, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 22 a 28, está escrito assim, são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São de descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos de cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além de coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olha, eu não sei para você, mas isso para mim mostra uma vida de aventura, não mostra não? Um pouco assustador, é claro, mas eu quero que você veja justamente isso. Uma vida de seguir a Jesus não é uma vida monótona, uma vida parada. E o livro de Atos retrata isso em um dos personagens principais que você vê no livro de Atos, que é o apóstolo Paulo, refletindo assim um pouco sobre a sua própria vida. O que às vezes é um pouco assustador de olhar, mas através dessas coisas há um impacto que foi o resultado de conhecer Jesus. Paulo demonstra isso. Eu não quero que você perca a natureza expansiva do livro. Expansão, gente, é o objetivo desse livro. E começa pequeno e fica grande. Esse é um daqueles padrões que a gente precisa ver, que eu falei no início. A igreja começa com um grupinho pequeno, reunida em Jerusalém. E ao longo de todo o livro de Atos, ela vai crescendo e se espalha. E não que tenha a falta de perseguição está lá, as dificuldades estão lá, mas tudo isso por alguma razão. E em tudo isso ela se multiplica. E a gente precisa ver essa natureza expansiva, porque é isso que a igreja é. A gente planta uma igreja no centro da cidade, onde quer que seja, aqui em Ribeirão Preto, e o objetivo de Deus não é que ela permaneça pequena. O objetivo de Deus não é apenas uma grande multidão no lugar, mas de várias pessoas, até que através desse trabalho há discípulos espalhados por toda essa área onde ela foi implantada. Ou seja, a gente está falando de multiplicação, de crescimento e de expansão.
Há algumas pregações no livro, isso a gente consegue notar, né, nas quais a gente deve prestar muita atenção nelas, especialmente as pregações de Pedro, né, de Estevão, de Paulo. E em grande parte o que você vê na maioria dessas pregações, duas coisas vêm à tona, que é a pessoa de Cristo e a sua ressurreição. Existem algumas pessoas chaves nesse livro, claro, Pedro e Paulo, que são cruciais. Claro que existem outros ao longo do caminho, que também são pessoas incríveis, maravilhosas, que você vê que o poder de Deus está sendo usado ali, né, que a gente precisa prestar atenção. Mas, particularmente, a gente precisa prestar atenção no papel de Pedro, no papel de Paulo, que eles são enfatizados nesse livro. Pedro sendo a chave do ministério de Jerusalém e a verdadeira chave para, eventualmente, construir uma ponte ali nos termos de ministério gentio. Paulo, então, ele pega essa ponte, né, que Pedro construiu e leva esse ministério aonde? Para o mundo gentio. Existem lugares importantes que a gente precisa prestar atenção. Muitos deles aparecerão nos nomes das cartas mais para frente, né? A gente vai ver na próxima sessão. Por quê? Porque Paulo vai a esses lugares onde ele vai estabelecer igreja, onde ele vai estabelecer alguma obra. E a gente vai ver esses lugares também sendo mencionados na história aqui no livro de Atos. Tem um ciclo que você pode ver em ação no livro de Atos. E essa ação, você vai ver ela acontecendo no mundo. Quando os líderes se levantam, eles começam a pregar, isso leva pessoas a ouvi-los e também a responder a eles. E a igreja vai crescendo. Enquanto isso acontece, algo mais vai começar a crescer, que vai levar o quê? A oposição. E aí, muitas vezes, isso leva Deus a resgatar e proteger o seu povo, que leva o quê? A repetição do ciclo novamente. A gente vai dividir, então, esse livro no tempo de forma objetiva. Se a gente tomar os capítulos do livro de Atos, a gente vai começar em Jerusalém. E esse é o ponto central para o início da igreja em Atos, que está lá nos capítulos 1 a 7. A pessoa-chave lá é o apóstolo Pedro, e ele vai ser o principal líder desse período. Vão haver outros, mas Pedro será, de certa forma, a pessoa mais proeminente, a voz mais proeminente durante esse período de tempo. O público, durante esse período da igreja, vai ser parte ali, grande em parte ali, um público judeu. O padrão nesse período vai ser de nascimento. Esse será um período de parto. E é importante a gente entender que nesse nascimento, seja no nascimento de uma igreja, no nascimento de uma organização, de uma empresa, ou no nascimento até mesmo de uma pessoa, geralmente há muita energia e muito entusiasmo que está ligado a esse nascimento, né? É claro que há preocupações para que o parto ganhe energia. E Pedro, ele prega para milhares, e essas pessoas se entregam à fé em Cristo, o Espírito de Deus vem sobre elas e muda tudo. Coisas incríveis acontecem. E com o crescimento chega o quê? Desafio. E eles respondem a esse crescimento. Há mulheres gregas, por exemplo, que são cuidadas, elas encontram grandes líderes que cuidam dessas necessidades. E você vê o quê? Você vê a igreja começando a se moldar energeticamente no ministério para o qual Cristo enviou. É um período emocionante, gente. Quando você olha para esse período de Atos, é um período emocionante. E é isso que tem a ver com esse nascimento. Porque tem o quê? Energia. Outra coisa que a gente vê nessa fase é que essa fase não está isenta de desafios, de problemas, né? Mas que eles superam todas elas. A outra parte do nascimento, muitas vezes, é que o nascimento não parece ter recursos. E quando a gente vê isso acontecendo, quando você cria um negócio, muitas vezes você cria com muita energia e poucos recursos, não é verdade? Então a igreja não foi diferente. A igreja ela não tem um investimento material, ela tem investimento de pessoas. A igreja também ela vai funcionar assim. Ela nasce desse investimento de Cristo em algumas pessoas, na ressurreição dele, na vida no Espírito. E se a gente pensar, né, esses recursos humanos de dinheiro, de localização, de edifício, de prédio, a igreja tinha muito pouco disso. Tudo foi construído em torno do que estava acontecendo com as pessoas. Aliás, nesse nascimento, com poucas pessoas, literalmente. Porque quando a gente chega ao final do 3º século, no Império Romano, quando a gente chega lá, a gente vê que esse número vai crescer. Provavelmente de algo ali entre 40 milhões e 60 milhões de cristãos no Império Romano.
E a gente precisa se lembrar que tudo isso começa com uma semente, a semente é expansiva. E essa é a história aqui em Atos, que é apenas o começo da história, esse é o nascimento da igreja. Então, algumas das chaves aqui, que eu preciso que vocês vejam, é que a gente deve prestar atenção, é a ascensão de Cristo. Cristo ascende ao Pai, e com essa ascensão, o que ele faz? Ele envia o Espírito Santo. E a gente vê isso lá em João. Por exemplo, no livro de João, no capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus fala muito sobre a vinda do Espírito. Há um empoderamento que ocorre aqui nessa fase. Eu usaria a palavra poder. A gente começa a ver nesse grupo um poder que nunca tinha sido visto antes, a operar na vida dos discípulos. Mas também com isso vem perseguição, e a gente lembra desse ciclo. Ou seja, quando a igreja começa a agir pelo Espírito, com energia e com o poder da ressurreição de Cristo, no mundo que se opõe a Cristo, vai acabar o quê? Vai acabar tendo perseguição. E é isso que acontece mesmo no início da vida da igreja. Qual é a cidade central dessa fase? A cidade central dessa fase que a gente tem aqui, basicamente, o centro da igreja primitiva ali era Jerusalém. E as datas que a gente pega um pouquinho dessa sessão, ali entre o período de 33 a 35 depois de Cristo, é um período de um tempo muito intenso. É um período de um tempo muito apertado, com muita perseguição. E aí a gente segue em frente nesse período, nesse tempo do fluxo desse livro, e a gente precisa se lembrar da palavra expansão. A pequena semente que está cada vez ali maior. Ou seja, eventualmente, por causa das perseguições, a gente vê os elementos da igreja começarem a avançar para regiões, para a área ali ao seu redor de Jerusalém, para a área da Judéia, para a área da Samaria. E aí a gente vê essa próxima região ali nos capítulos entre 8 e 12 de Atos. Algumas pessoas importantes nas quais a gente precisa prestar atenção, e uma delas é Filipe e a outra é Estevão. É claro que existem outras coisas, mas essas outras coisas vão mostrar que a liderança ela começa agora a se alargar. A liderança da igreja, a influência da igreja, agora não está só numa pessoa, ela está sendo transferida para outras pessoas. Eu quero que você veja isso, porque é isso que acontece. Não só está expandindo em termos de mais pessoas, mas ela também precisa se expandir em termos de mais pessoas qualificadas para a liderança, pessoas que são chamadas por Deus para pastorear a igreja. E a gente vê isso acontecendo nesses capítulos. O público ali se torna agora um público samaritano. Então, ele está assumindo esse aspecto diferente. Você consegue ver a progressão? Ela ainda tem um elemento judaico, um elemento que é vital. Mas é claro que isso vai causar problemas que vão ter que ser resolvidos mais para frente, gente. O padrão agora passa do nascimento para o crescimento. Como você já entende, seja numa família, seja numa igreja, ou quando alguma coisa cresce, quando você cresce, crescimento causa problemas. Como é que a gente lida com novas pessoas? O crescimento aqui causa um grande problema e levanta a questão, o evangelho era praticamente uma coisa judaica. Mas agora, como é que o evangelho vai se aplicar aos gentios? Será que a gente vai exigir que os gentios obedeçam à lei? Será que a gente não vai exigir que os gentios obedeçam à lei? Existem todas essas questões que vão surgindo nesse período de crescimento. E assim como a gente vai plantar uma igreja num centro, por exemplo, de Ribeirão Preto, na próxima semana e daqui mais ou menos, 5 meses, começam a chegar pessoas e passa de 5 para 100 novas pessoas. Isso vai causar dor de crescimento, gente. E a gente vai ter que responder as perguntas que a gente não tinha quando a gente tinha apenas 5 pessoas. E aí você consegue imaginar isso, você consegue ver isso se multiplicando para poder observar tudo isso que está circulando, essas novas coisas que vão acontecendo no livro de Atos. As chaves nessa seção intermediária aí que a gente está falando, elas são a perseguição. E a perseguição permanece, ou seja, isso continua. Na verdade, ela nunca para. Junto com isso, a gente tem agora uma sensação de uma visão crescendo. E com essa visão vem uma missão. Embora Jesus tenha dito ide por todo mundo, é difícil, gente, a gente chegar em todo mundo. Então, o que você vê agora como resultado disso? É um pouco uma luta. Assim como acontece hoje, nós vemos
como é que a gente vai alcançar esse público? Como é que a gente vai assumir essa responsabilidade? Como é que essas coisas com que lutamos, embora a gente saiba que Cristo nos chamou para ir para esses lugares, para os cantos do mundo, será que Ele realmente nos equipou para alcançar esses segmentos do mundo? Nós ainda lutamos com isso. E eles também estavam lutando com isso. Há uma visão que cresce aqui. E em grande parte através do ministério de Pedro. Lembra daquele lençol que vai descer, né, cheio de animais impuros, e Deus diz, mata e come. Pedro diz, não, eu nunca vou fazer isso. E aí, isso acontece 3 vezes. Lá no final, Pedro percebe que o que Deus diz que é limpo, é limpo. O ponto principal dessa visão que Deus queria dizer para Pedro é hora de expandir. E aquelas pessoas que você pensavam que eram impuras, eu estou declarando elas limpas. Então, gente, não demora muito para que chegassem alguns emissários dos gentios dessa região, uma família com um povo temente a Deus, que ouviu falar sobre isso e que quer saber sobre esse Cristo. E Pedro é o cara, gente. Esse cara judeu, esse bom judeu, vai até os samaritanos e compartilha o evangelho. Ele vai construir essa ponte do contexto judaico para o contexto multiétnico. Ele é o cara perfeito para fazer isso. Por quê? Porque ele era totalmente judeu. Qualquer outra pessoa não conseguiria fazer isso, ele vai conseguir. E é isso que acontece nessa sessão. A gente tem, então, essa visão e ele vai se transformar, ela vai se transformar numa missão. Ela vai se transformar numa missão maior do que qualquer um poderia imaginar nesse tempo. Então a cidade, ela começa a mudar. Jerusalém será importante, mas vai haver uma mudança de direção para Antioquia. E você vai sentir isso quando você está lendo Atos. Mais e mais crentes, eles vão estar congregando em Antioquia. E aqui a gente já chega ali entre 35 e 48 depois de Cristo. E você vai ver um tempo de um período mais longo que tem uma mudança. Antioquia, essa cidade, ela reflete os locais onde as igrejas vão ser construídas. Se você olhar para o Novo Testamento, ali nas cartas de Paulo, pega ali Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, etc., né? Todas essas são localizadas em grandes centros urbanos. A igreja primitiva era uma igreja urbana. A igreja primitiva era uma igreja multiétnica. A igreja primitiva, ela tinha as suas lutas em grandes ambientes. Por quê? Porque era onde ela estava. E aí, Antioquia, olha só que interessante, era a 4ª maior cidade do Império Romano nesse cenário. A cidade era enorme, gente, ela era uma cidade lotada. Era imunda, era fedorenta, era uma cidade cruel, era uma cidade caótica. Não era um ótimo lugar para se estar, né? Quando você pensa em implantação de igreja, eu não sei se a gente vai pensar numa cidade como essas, né? Mas no meio dessas cidades não havia milhares de crentes. Havia talvez dezenas, centenas ali, né? Que não tinham igreja para onde ir, mas viviam em pequenos cubículos, gente, casas apertadas, ao lado de pessoas de todo o Império Romano, porque Roma transferiu pessoas para essa cidade. Só para você pensar e ter uma noção, que a densidade populacional de Antioquia era de cerca de 127 pessoas por acre. Foi feita uma pesquisa ali em 2010 e a densidade populacional de Nova York era de mais ou menos 37 pessoas por acre. Ou seja, Antioquia era a intensidade por um extremo. E isso que está acontecendo, essas pessoas estão indo para lugares cheios de oportunidade e cheios de estresse ao mesmo tempo. São lugares enormes. E vai ser necessário um profundo senso de visão e um profundo senso de missão para fazer com que as coisas aconteçam, funcionem nessa cidade. Antioquia, então, vai se tornar, gente, literalmente o centro do cristianismo por algum tempo, por causa do trabalho que algumas pessoas tiveram coragem de se mudar para lá, que encontram pessoas ali, muitas pessoas que tinham origem judaica, muitas pessoas que eram tementes a Deus, que quando ouviram o evangelho passaram a ter fé em Cristo e começaram a estabelecer essa comunidade de fé que nós chamamos de igreja. E isso vai fazer o quê? Isso vai continuar, isso vai progredir. E aí, mais ou menos ali no capítulo 13 ao capítulo 28, a gente vai pegar uma outra pessoa, que é o apóstolo Paulo. E esse homem que foi um perseguidor da igreja, ele se torna o grande missionário da época. O público, então, gente, vai passar do público judeu para o público samaritano, que é meio judeu e meio gentio, para basicamente um povo gentio, um público gentio, se espalhando por todo o Império Romano.
e até mesmo além do Império Romano. A gente precisa se lembrar que o padrão é o nascimento, o crescimento e depois a expansão massiva. E quando a gente pensa nas chaves dessa parte, dessa sessão, nós estamos pensando basicamente em pregação. Muita pregação vai acontecer. E a apresentação do evangelho e da palavra. Nós estamos pensando em caminhos, eu vou chamar assim, caminhos. Né? Nós chamamos de estradas romanas, né? Esses caminhos para que as pessoas pudessem chegar em todo o império. Nós estamos pensando em termos de missão, não é verdade? Então nós estamos pensando em termos de multiplicação. É claro que, quando eu disse antes, uma coisa sempre permanece, que é a perseguição. Então isso vai seguir adiante, perseguição continua, a cidade vai se mover gratuitamente. À medida que você avança no livro de Atos, você tem a sensação de que, mais uma vez, o centro da influência do cristianismo que está se movendo ali vai se mover em direção a Roma. Então você tem essa sensação, presta atenção nisso, de que Deus tem as coisas em movimento. E Ele está alcançando mais. Ele está levando a sério o propósito dele, o mandato que Ele deu para o povo, que é desse evangelho ser pregado a todas as pessoas e a todas as nações. Então, se a gente for olhar para essa cidade, os anos aqui são basicamente de 48 a 62 depois de Cristo, e quando isso termina com Paulo na prisão em Roma, por volta de 62 depois de Cristo. E isso não encerra, claro, os escritos do Novo Testamento, porque existem alguns outros livros, algumas outras cartas, né, que virão após esse período. Mas muitos dos nossos livros e muitas das nossas cartas, elas se enquadram nesse período, de 48 a 62. Então você tem ali uma noção dinâmica disso. Eu preciso falar então algumas palavras-chave, né? E eu quero enfatizar algumas mais. A palavra empoderamento. E você tem a sensação de empoderamento imediato nesse período. O testemunho mundial, ele se torna tão evidente nesse período, e junto com ele, o custo desse testemunho, ou seja, está relacionado mais uma vez à perseguição e a sofrimento. E você encontra ali a importância da integridade em tudo isso. Em termos de integridade da igreja e da sua visão missionária, isso é de vital importância. Você não pode viver enviando uma mensagem confusa para as pessoas. A gente precisa se lembrar, por exemplo, de Mateus, onde nós tivemos palavras, obras e depois respostas. Lembra disso? As palavras e as obras, elas tinham que se encaixar, e isso é integridade. A gente quer ter certeza de que esse é o nosso caso quando nós olhamos mais uma vez para o que está acontecendo no livro de Atos. E é através dele e a seguir dele para as cartas, que é o que a gente vai estudar depois. O evangelho, gente, é essa pedra angular, a boa notícia de Jesus Cristo, da morte dele, do sepultamento, da ressurreição, da vida nova que nós encontramos nele. E o testemunho do evangelho que você vai ver sempre exige uma resposta. Você vai ver ao longo desse livro de Atos, né, por exemplo, quando Paulo está ali diante do rei Agripa, que era um dos líderes romanos, que foi nomeado mais tarde para o domínio de Roma ali, aqui na região da Judéia, né, e além dela, Paulo dá um testemunho diante de Agripa, e esse rei eventualmente interrompe. Peraí. Eu acho que você gostaria que eu fosse crente, não é verdade? Que eu fosse um cristão. E Paulo diz, é verdade. Só que sem essas correntes. É assim que Paulo fala. Ou seja, em todos os contextos que você vê nesses missionários, eles estão pedindo uma resposta. Com o evangelho, o importante é, você acredita? Eu posso perguntar, você vai acreditar? E eles fazem. Requer uma resposta. É uma continuação do ministério de Cristo, gente, do chamado de Cristo nas nossas vidas. A última coisa que você precisa ver, então, nesse livro de Atos, e que você vai ver através da história, por aqui, nesse livro e nas cartas, é que não importa a quantidade de perseguição, Deus sempre sustenta o seu testemunho, mesmo através das perseguições. Então, gente, esse é um pedaço poderoso da história, que começa a se cumprir nesse mandato que Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. E é isso com que eu preciso que você entenda nesse livro. Existe um nascimento, existe um crescimento e existe uma expansão. É isso que Deus está fazendo na nossa vida. Na nossa próxima sessão, a gente vai falar sobre as cartas e como
a doutrina que era passada fazia parte daquele fundamento que tinha sido estabelecido lá nos evangelhos. Você lembra dos fundamentos da história, da doutrina e como isso é importante para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.